Vascão, Breno Monsef. Fala, Zé, hoje mais um dia de preparação do Vasco, pensando nesses 2 jogos em bloco. O Vasco vai amanhã para Belo Horizonte e aí já fica direto para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. O Vasco buscando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, lembrando, né? São 2 jogos sem vitória, o empate contra o Flamengo e a derrota para o Palmeiras na semana passada em Brasília. E já na quarta-feira, enfrentando o Galo pela Copa do Brasil na ida das semifinais. Os 2 jogos em Belo Horizonte, o Vasco ficando direto. Para domingo, devemos ter mudanças na equipe em relação aos últimos jogos. O João Vitor deve retornar à titularidade. Ele que não foi titular por opção do Rafael Paiva na semana passada. Antes, ele tinha passado por 2 jogos de suspensão. 2 jogos seguidos, né? Não foi uma suspensão única. Uma na Copa do Brasil e uma no Campeonato Brasileiro. No meio de campo, a grande expectativa é de Payet e Coutinho jogarem juntos. Podemos ter isso de fato, já que ele vai ser forçado a mexer na equipe. O Ryan não joga domingo. Na quarta-feira. Então, já projetando um time diferente na quarta-feira pela Copa do Brasil, o Ryan que foi expulso contra o Furacão, a gente pode ter um time diferente já no domingo, pelo menos de início, para que o Rafael faça esse teste. Então, são as grandes possibilidades de mudanças. João Vitor voltando à zaga, não é uma mudança tão grande assim, mas é em relação aos últimos jogos. E no meio de campo, essa possibilidade de vermos a dupla Payet e Felipe Coutinho jogando juntos nesse meio de campo Cruz Maltino, mas tudo vai depender, claro, do treino de amanhã ainda, antes da viagem. Cara, você colocaria Payet e Coutinho juntos, hein, Léo? Olha, como teste em determinado momento do jogo, sim, mas eu acho que o Vasco, nesse momento, até a má fase do Payet impede ele de ter uma sequência, né? É um jogador, lógico que nos bons momentos do Vasco ele foi fundamental, mas ele não tá tendo uma sequência muito positiva tecnicamente dentro de campo. E a gente tá enxergando um crescimento do Felipe Coutinho. Nesse momento, a essa altura da temporada, acho que não. Os 2 jogadores precisam estar melhores condicionados fisicamente, tecnicamente, para estar em campo juntos a serviço do Vasco. Mas, pelo nível dos enfrentamentos que o Vasco tem pela frente contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, acho que não é um cenário favorável ter a presença dos 2 juntos dentro de campo. Acho que o Vasco precisa de jogadores com talvez maior mobilidade e comprometimento tático para conseguir ter uma proposta de jogo para competir contra o Atlético Mineiro nesses duelos da Copa do Brasil. Agora o Ryan, esse menino tem que colocar a cabeça no lugar. Sim. Né? Tá realmente assim, destoando negativamente nesse momento. E o Rafael Paiva tem que cuidar disso, né, cara? Psicologicamente, que reflete na parte técnica, como a gente viu nesse último duelo do Vasco contra o Palmeiras. O que você espera desse jogo do final de semana? Olha, eu espero que seja um Vasco, assim, teve essa semana livre, né, para atividades. Uhum. E é um Vasco descansado, mas tem um compromisso do meio de semana que condiciona. E tem um adversário que tá motivado com a chegada de um novo treinador, que é o Fernando Diniz, né? Isso, né? E aí, assim, é um Cruzeiro que almeja grandes coisas, que chega forte também para essa disputa, mas como o Vasco tem esse compromisso contra o Galo também, condicionado, vai ficar em Minas Gerais, até para evitar e minimizar um certo desgaste. Eu não sei o que projetar no aspecto de escalação. A gente ouviu o Breno com algumas possibilidades, mas eu espero um Vasco pelo menos forte que consiga competir com o Cruzeiro. E naquela tentativa de desvendar, né? Como é que vai ser a equipe que joga domingo, 6h30 contra o Cruzeiro, e se essa equipe já vai ser uma equipe desenhada pelo Rafael Paiva, tendo em vista, é claro, o jogo de quarta-feira contra o Galo, pela ida das semifinais da Copa do Brasil. A tendência era ou é da utilização do Coutinho com o Payet de início, né? Mas é claro que pode ainda haver uma outra possibilidade. Por exemplo, hoje, até a informação inicial do GE, o Emerson Rodrigues treinou como titular. Então, o Emerson colombiano ganhando essa oportunidade. No treino, pode ser que isso se reverta na escalação do time de domingo. E aí, a tendência de manutenção da formação, 4-3-3, que o Rafael Paiva não abre mão dessa formação, com 2 volantes, um jogador de meio, e aí Payet ou Coutinho, a gente vai ter que aguardar ainda a atividade de amanhã, e aí na frente, se ele mantiver o 4-3-3, como ele vem usando, o Emerson Rodrigues entraria no lugar do Ryan, até pela oscilação recente, normal, né? Mas a oscilação recente do Ryan, e também o fato dele não poder jogar a partida de ida da Copa do Brasil, quarta-feira, das semifinais, pode ser um indício de uma oportunidade também para o Emerson Rodrigues de começar o jogo. Vamos aguardar, ainda tem o treino de amanhã, como eu falei, e com a viagem para a BH, e aí o Vasco vai ficar direto, não vai voltar para o Rio para poder ganhar um dia de treino, né, em BH, e aí não depender
e acabar não sofrendo aí com desgaste desnecessário, mesmo sendo uma viagem tranquila. Ele não vai mexer nessa trinca de meias, como disse o Breno, e até acho que não tem que mexer, a sustentação do Vasco passa por ela. O Vasco tomava muitos gols porque tinha um buraco no meio campo, e a partir do momento que o Hugo Moura ganhou confiança e passou a ser esse primeiro volante, acompanhado ou do Cocão ou do Sforza, o Vasco passou a ter mais sustentação nesse meio, sofreu um número inferior de finalizações nos jogos seguintes. O time se acostumou a jogar desse jeito. Então, ou o Payet ou o Coutinho. Eu acho que os dois têm talento pra jogarem juntos. Em algum momento da temporada isso vai acontecer, talvez no jogo mais decisivo de Copa do Brasil. Acho que vai rolar a dupla Verretinho. Verretinho já rolou. Já. O Verret jogou os 90 minutos e o Coutinho entrou no segundo tempo. Pelo futebol jogado hoje, o Coutinho merece a titularidade. Primeiro que ele voltou querendo demais. Voltou. Sim. Segundo que ele ganhou confiança, fez gol contra o Flamengo. O Coutinho tá jogando mais que o Payet, tá sendo mais incisivo, tá ganhando ritmo. Tem errado bastante, mas é aquele erro de quem tá sem ritmo. O Coutinho tava muito tempo afastado, quando ele começou a ser inserido no time, ele teve a Covid e aí ficou um tempo sem jogar. Consequentemente, ele perdeu o condicionamento, perdeu o ritmo do jogo, algo que ele ainda nem tinha, né? Ele mal tinha sido inserido no time, imediatamente ele já ficou fora de novo. O talento ele mostrou que tem. Aquele lance dele contra o Palmeiras é um improviso de um jogador de rara qualidade. E ele precisa jogar. O Payet tem jogado com frequência e não tá performando. O Payet tá jogando direto, não tá bem. Então, esse problema precisa ser resolvido. Entra no banco, espera um pouquinho, entra no segundo tempo, deixa o Coutinho ganhar esse ritmo, porque quarta-feira tem um jogo da Copa do Brasil que é decisivo e importante. E eu acho que pelo futebol jogado, hoje o Coutinho merece essa titularidade.